Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um evento promovido pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, por meio da Escola Judicial Militar de Minas Gerais. Anunciamos a presença do vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, desembargador James Ferreira Santos, neste ato representando o presidente do TJMMG, desembargador Jadir Silva. Do diretor da Escola Judicial Militar de Minas Gerais, desembargador Fernando Galvão da Rocha. Do desembargador do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Osmar Duarte Marcelino. Anunciamos ainda a presença das seguintes autoridades. Do diretor da Faculdade de Direito da UFMG, professor Hermes Vilches Guerreiro. Das juízas e juízes de direito do Juízo Militar da Justiça Militar de Minas Gerais, Dr. Marcos Luiz Neri Filho, doutora Carolina Aleixo Benete de Oliveira Rodrigues, doutora Renata Rodrigues de Pádua, Dr. George Walter Barreto Paviotti, Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima, Dr. Bruno Cortes Torres Castelo Branco. Do Defensor Público de Minas Gerais, Dr. Wilson Halak Rocha. Do Promotor de Justiça Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Dr. Giovanni Avelar Vieira. Do Promotor de Justiça da 9ª Promotoria de Belo Horizonte, Dr. Turíbio Barra de Andrade. Professor da Faculdade de Direito da UFMG, Dr. Leonardo Monteiro Rodrigues. Nos diretores, assessores jurídicos e servidores do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Demais autoridades civis e militares, senhoras e senhores. Com a palavra, o desembargador Fernando Galvão da Rocha, diretor da Escola Judicial Militar de Minas Gerais. Digamos que boa tarde, né? Acho que é boa noite já. Boa tarde, né? Eu tomei susto porque quando o vice-presidente está sentado à mesa, eu quebrou um protocolo aqui. Então, pedindo permissão ao meu vice-presidente para fazer aqui uma breve saudação. Esse é um... Hã? Podemos chamar? Meu vice-presidente mandou. Não, porque me parece uma descortesia. Eu estava falando, meu presidente está ali, né? Então, é uma oportunidade muito feliz de reunir aqui nessa tarde, finalzinho de tarde, né? Pessoas que me são pessoalmente e institucionalmente muito importantes, né? Acompanhando esse nosso encontro, para fazer também uma festa, né? Eu gosto muito da lembrança do meu diretor na Faculdade de Direito, professor Hermes. Nós encontramos para fazer festas, né? Ao nosso jeito, festas que provocam reflexões, né? E hoje eu tenho a felicidade de estar, além dos queridos juízes, promotores, defensores, doutor Wilson, né, aqui também com o nosso diretor, o queridíssimo amigo Giovanni. Talvez as pessoas não tenham muita noção da importância da posição do Giovanni, que é um coordenador do nosso GAECO, do Ministério Público, uma potência e de uma necessidade imensa. E meu queridíssimo amigo, o professor Leonardo, que nos ajudou até a trazer, e o professor Rui, nosso professor do último encontro, mas lembrando a lembrança sempre feliz, né? Lembrando a lembrança ficou horrível, né? Na lembrança sempre feliz do professor Hermes, esses momentos de festa são muito importantes. Nós recebemos, digamos assim, estímulos, né?
para continuar a reflexão depois desse encontro. E hoje eu fico mais feliz ainda de termos, para conduzir essa reflexão, dois juízes importantes da nossa justiça militar. A doutora Daniela Freitas Marques, doutor Marcelo Adriano Menacho, são juízes aqui, professor Hermes, há mais de 20 anos. São pessoas que têm uma contribuição muito grande à nossa justiça e é uma felicidade poder ouvi-los, né, numa reflexão que tem como ponto de partida uma oportunidade de interlocução com o Superior Tribunal Militar, que em determinado momento nos ofereceu a oportunidade de participar de um curso, e os nossos representantes nesse curso foram a doutora Daniela e o doutor Marcelo, sobre temas que me parecem ser muito importantes para o momento atual. A começar num cenário internacional de conflitos, que não sei se a todos, mas a mim preocupa muito nos desdobramentos que com certeza nos atingem, mas que se prolongam para reflexões sobre situações de conflitos não internacionais, de outras formas de violência, e hoje nós somos desafiados a compreender essas outras formas de violência, né? Eu tive conversando muito e instigante a colocação do Dr. Marcelo sobre outras formas de violência, né? Aqui nós já tivemos oportunidades de, em processos, né, examinar esse fenômeno do domínio de cidades, ação violenta que subjuga, né, espaço territorial, mas um domínio temporário, né? E hoje nós temos meio que normalizado uma situação que ainda me assusta muito. Se há poucos meses atrás eu tive acesso a um documento, um estudo da UF, um estudo de um grupo sobre novos ilegalismos, dizendo que 20%, um estudo no ano passado, dizendo que cerca de 20% do território do estado do Rio de Janeiro, em sua área urbana, ou seja, não contando florestas e bacias hidrográficas, então, é dominada por grupos armados que demarcam território e, de fato, não deixam as pessoas terem acesso aos direitos, né, aos direitos fundamentais. E eu estava comentando com meu querido amigo Giovanni, eu estava indo a uma comemoração dos meus amigos, estão todos fazendo 60 anos, e eu então indo a uma comemoração no Uber, dizendo para o bairro que eu ia encontrar, né, no Rio de Janeiro com colegas, ia prosseguir, e esse Uber falou assim, mas o senhor está indo para lá agora? Eu falei, sim. Ele disse assim, mas o senhor sabe que metade das ruas do bairro são barricadas, ou seja, tem obstáculos físicos à circulação de veículos, e não sobe carro, não sobe ambulância, não sobe Uber, não dá para subir. E a gente acha isso normal? O que eles fizeram com o meu Rio de Janeiro, né, meu presidente? Isso é muito triste. Então, estamos diante de um cenário que é muito desafiador, é uma festa, meu professor Hermes, fico feliz de o senhor estar aqui hoje, né, assistindo também uma professora da faculdade, a doutora Daniela, e eu não combinei aqui como seria esse encaminhamento, eu acho que eu lhe devolvo a palavra, né? Agradeço a presença de todos que estão compartilhando esse momento, que para mim é de muita alegria, e eu espero que seja para todos, né? Que seja proveitoso também para todos os juízes, servidores, né? Os assessores, e a gente possa sair daqui com, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, algumas provocações muito interessantes para continuar pensando. Eu devolvo a palavra ao meu querido amigo Gustavo, porque eu também não sei como é que vai ser a dinâmica aqui, quem começa, quem prossegue,
Obrigado, então, a todos. Neste momento de especial destaque, anunciamos a presença dos excelentíssimos palestrantes por meio da leitura dos currículos resumidos dos mesmos. Doutora Daniela de Freitas Marques é juíza de Direito do Juízo Militar e professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela UFMG. Foi vice-presidente do Comitê de Ética em Pesquisa da mesma instituição. Atua com ênfase em direito penal, processo penal, bioética e suas interseções com arte e literatura. Ingressou na Magistratura Civil da Justiça Militar de Minas Gerais em 2003, sendo atualmente juíza de direito titular da Terceira Auditoria. Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos é juiz de direito do Juízo Militar. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1994, onde concluiu o mestrado em Direito Constitucional. Foi procurador do Estado de Minas Gerais, lecionou Direito Constitucional no curso de Direito do Centro Universitário de Belo Horizonte. É doutor em Ciência Política pelo Departamento de Ciência Política da Fafiche, UFMG. Ingressou na Magistratura Civil da Justiça Militar de Minas Gerais em 2003, sendo atualmente juiz de direito titular da Primeira Auditoria. Em tempo, anunciamos também a presença da Defensora Pública de Minas Gerais, doutora Ana Luísa Toledo Alves. Senhoras e senhores, convidamos os juízes de direito do Juízo Militar, doutora Daniela de Freitas Marques e doutor Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, para proferirem a palestra com o tema Direito Internacional Humanitário, uma análise do direito internacional dos conflitos armados aplicado aos conflitos armados internacionais, não internacionais e outras situações de violência. Em ato contínuo, irá acontecer um diálogo entre os palestrantes. Com a palavra, excelentíssimos palestrantes. Boa noite a todos. Para não ter nenhuma omissão, para que não haja nenhuma omissão, eu vou cumprimentar a todos indistintamente, dizer da minha alegria de ver tantas pessoas queridas como Hermes, de poder compartilhar esse momento que foi propiciado pelo desembargador Fernando Galvão e de estar ao lado aqui de um amigo, né, que é o Marcelo. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos, né, Marcelo? Desde a época da faculdade, desde a época que nós dois éramos estudantes. E, sem maiores delongas, eu fiquei com a parte introdutória, que talvez seja a parte mais tranquila, mais fácil de ser trilhada, e, ao mesmo tempo, eu revelo que eu tenho uma certa dificuldade em falar sobre o tema, porque eu me vejo como uma estudante. Foi algo novo para nós dois, algo que descortinou uma série de pensamentos, e eu pensei muito como que eu iria apresentar, um pouco pelo meu olhar, um pouco pelo que eu aprendi nesse curso juntamente com o Marcelo, sobre o que seria o direito internacional humanitário. E eu me lembrei de uma obra do Elie Wiesel. O Elie Wiesel, ele é um sobrevivente de Auschwitz, foi prêmio Nobel de Literatura, um estudioso do Talmud. Ele tem um livro maravilhoso que chama Homens Sábios e Suas Histórias. Tem a experiência dele em Auschwitz, que se chama A Noite. E tem um livro que se chama O Julgamento de Deus, que um grupo de judeus no campo de concentração, na época da Shoah, eles perguntam por que Deus os odiava. E resolvem, então, submeter Deus ao julgamento, porque se Deus existe, se Deus é, né, se Deus ele nos permeia e faz parte, desde a mais delicada flor até a imensidão do universo, daquilo que nos compõe, daquilo que nós somos, e nós, na verdade, não somos nem imagem nem espelho, porque ele permitiu todo o mal da guerra, porque ele permitiu toda a destruição humana, porque ele permitiu o cheiro de morte. E ali no julgamento, há os acusadores e os defensores, há aqueles que falam que a sobrevivência de Deus se encontra no livro, que nós somos livros, e a partir do momento em que nós temos memória, sentimento e sonhos, Deus jamais vai nos abandonar. Naquele momento, Deus não teve ódio, porque ódio é uma paixão.
Deus teve, na verdade, num determinado momento, uma certa indiferença. E a indiferença significa o crestar e o destruir do mundo. Por isso que quando os autores começam a trazer esse campo do direito internacional humanitário, eles falam que não existe uma indiferença, eles veem a realidade da guerra, a guerra como uma realidade, a guerra como algo que sempre existiu, falam de um direito contra a guerra, um ius contra bellum, falam que não há o direito à guerra, o ius ad bellum, mas que o direito humanitário seria um ius in bellum, um direito fundado na realidade entre a necessidade militar e a aplicação solidária, humanitária mesmo do direito. Porque ali eu não viraria a face, mas tentaria de uma certa forma regular não a guerra, que hoje a declaração da guerra de um Estado contra o outro, ela se transformou numa mera cortesia do século XIX, mas regulamentar todos os conflitos que perpassam na história da humanidade, seja entre as altas partes contratantes, os Estados, seja propriamente entre os chamados conflitos armados não internacionais de baixa ou alta intensidade e as outras situações de violência. Então, eles pontuam alguns temas históricos que foram relevantes para a história ou para a criação desse direito internacional humanitário, que é uma parte do direito internacional dos direitos humanos, mas é a parte voltada para os conflitos bélicos, para os conflitos armados, internacionais ou nacionais. E, excepcionalmente, de certa forma, há outras situações de violência. Então, há aquele velho brocardo romano, do Vae Victis, da lei das 12 tábuas. Os romanos, eles eram um povo eminentemente pragmático e voltado para a guerra. O verbo latino ornare, que é ornar, ornamentar, significa um soldado armado para a guerra para os romanos. E a lei das 12 tábuas permitia a humilhação e a morte de todo inimigo, sem qualquer piedade. Aí há menções como do Código de Hammurabi, há menções, por exemplo, na China, do Lao Tse e do Confúcio sobre a guerra. Nós temos, por exemplo, no Japão feudal, o Musashi, que é ali o grande símbolo do Bushido. Nós temos na Pérsia o Zoroastro, nós temos na guerra, na Grécia Antiga, Políbio. Nós temos também Homero. Homero é um grande estudioso da guerra, um grande estratego. Na Idade Média, nós vamos ter as ordens ou os princípios da cavalaria com a paz de Deus e as tréguas de Deus. Nós vamos ter a obra do Hugo Grossio, que é considerada uma obra fundamental no direito internacional humanitário, que é uma obra do século XVII, fundada ali nos ares e no sopro do absolutismo. Nós vamos ter, no século XVIII, no Iluminismo, a primeira tentativa pela obra do Rousseau e pela obra do Émeric de Vattel de tentar controlar o que seria esse conflito bélico. Mas, para alguns autores, o direito internacional humanitário ele nasce em 1859, na Batalha de Solferino, na Itália, onde as tropas italianas e as tropas franco-italianas e prussianas, elas combateram. E depois do conflito, mais de 40 mil pessoas morreram em consequência dos ferimentos e da ausência de apoio humanitário, principalmente de civis que foram feridos ali no conflito das tropas. E ali há o nascimento, então, em 1862, de um livro e da organização da Cruz Vermelha Internacional. O livro foi redigido, se chama Uma Recordação de Solferino. Ele foi redigido para não ser vendido. Ele era distribuído gratuitamente. E em 1863 é criada a Cruz Vermelha com Dunant, que é o autor do livro, ele era um comerciante, os médicos Apia e Monnier e o general Dufour. E a Cruz Vermelha hoje ela representa essa grande organização humanitária que trabalha com os princípios da humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, beneficência, universalidade e que se faz presente em conflitos armados internacionais, conflitos armados não internacionais de baixa ou alta intensidade e outras situações de violência também. O direito internacional humanitário, ele surge, então, como esse conjunto de normas aplicado ou aplicável à realidade nos conflitos bélicos de iure e de facto. Porque hoje, os conflitos armados, eles não têm uma declaração de guerra.
Eu tenho simplesmente uma situação fática que é abrangida naquele momento e que é regulamentada pelo direito consuetudinário. A base do direito internacional é ainda o direito consuetudinário. E também por uma série de protocolos e convenções internacionais. As mais famosas são as 15 Convenções de Haia de 1899 e 1907, o Protocolo de Genebra de 25, as 4 Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949. Essas 4 Convenções de Genebra, elas são a base e o fundamento do estudo do direito internacional humanitário, bem como os protocolos adicionais 1 e 2 de 1979. Logo após os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, no campo do direito costuma-se falar que uma nova situação espiritual varreu a Europa. Se eu não me engano, a frase é do... Agora eu vou esquecer, é um penalista alemão, Thomas Württemberg, lembrei, Thomas Württemberg. E alguns vão falar que, embora essa nova situação espiritual tenha varrido a Europa e o mundo se encontravam destruídos. Há uma conferência do Giovanni Leone, feita em 1946, numa universidade italiana, em que ele traz uma das frases mais sombrias do Evangelho: a minha alma está triste ao extremo da morte. Eu não acredito no direito, não há direito. E ali, alguns penalistas presentes falam: calma, há direito, vamos reconstruir. Então, as convenções de Genebra, elas vêm nesse afã de tentar disciplinar qual seria o tratamento disciplinado aquelas pessoas que se encontram em situação de conflito. Então, nós temos, por exemplo, a primeira convenção, que é para a situação dos feridos e doentes das Forças Armadas em campanha, em terra. A segunda, para melhorar a situação dos feridos, doentes e náufragos das Forças Armadas. A terceira, relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra. A quarta, relativa à proteção das pessoas civis em tempos de guerra. Então, e os protocolos adicionais que estão nessa linha, nessa toada. O mais importante de todo na Convenção de Genebra, que tem muita ligação com o nosso tema, é o artigo 3º, comum às 4 Convenções de Genebra, e que vai ser aplicada nos CANI, nos conflitos armados não internacionais, sejam eles de baixa intensidade ou alta intensidade. O Marcelo vai dar os conceitos. Então, o artigo 3º, ele praticamente traz um resumo do que é esse direito internacional humanitário. Ele fala, por exemplo, que as pessoas que não participaram diretamente do conflito, incluindo membros das Forças Armadas, que tenham deposto as armas, e pessoas que tenham sido postas fora de combate, por enfermidade, ferimento, detenção ou qualquer outra razão, devem, em todas as circunstâncias, ser tratadas com humanidade, sem qualquer discriminação desfavorável, baseada em raça, cor, religião, crença, sexo, nascimento ou fortuna, ou qualquer outro critério análogo. É o princípio da humanidade que é a base da proteção do civil, da população civil de maneira geral, da proteção do uso de armas, por exemplo, com efeitos deletérios e persistentes, agente laranja, proibição de destruição do meio ambiente, de locais indispensáveis à manutenção da população civil, como escolas, redes de abastecimento de água, hospitais, e vai aí. São proibidos, em relação às pessoas, os atentados à vida e integridade física, em particular o homicídio, tortura, mutilações, tomada de refém, ofensa à dignidade das pessoas, tratamento humilhante e degradante, compreendendo aí a fé, tanto que um dos princípios que rege o direito internacional humanitário é a boa-fé entre os combatentes, e as condenações proferidas e as execuções efetuadas sem julgamento prévio também são proibidas sem que haja um tribunal regularmente constituído. E todo ferido e enfermo tem que ser recolhido e tratado com aceitação de organismos internacionais, eminentemente a Cruz Vermelha, que tem um símbolo não somente da cruz, mas também do crescente. E aí nós temos a divisão dos conflitos armados internacionais, dos armados não internacionais e das outras situações de violência. E com isso eu passo a palavra ao Marcelo. Agradecer a oportunidade de aqui estar para tratarmos de um tema que para nós, de fato, como a Daniela falou, é um tema novo para nós, porque de fato nunca estudamos, não se estuda isso nas faculdades, nas graduações,
e é propriamente um direito relativamente novo e que vem sofrendo algumas transformações. O direito internacional humanitário houve um clamor muito grande ao longo do século XX por sua criação, sobretudo por ocasião da Primeira Grande Guerra, com o uso indiscriminado de armas químicas e armas cuja letalidade ou provocação de intenso sofrimento é muito grande, e isso passou a ser regulado, passou a ser disciplinado pelo direito internacional humanitário. Como ela falou, basicamente, as fontes legais do direito internacional humanitário são as 4 convenções de Genebra, de 1949, e os 2 protocolos adicionais dos anos 70, de 1976, mais exatamente. E a preocupação do direito internacional humanitário, sobretudo, é no sentido de estabelecer normas para um conflito armado. E nós que estudamos direito, temos a noção, sobretudo de direitos humanos, da integridade dos direitos humanos, de que eles são constituídos, de todos os aspectos e facetas que os direitos humanos preservam, e eles integram a nossa ordem jurídica, a nossa ordem constitucional. Todos, sem dúvida alguma, somos protegidos pela égide dos direitos humanos, na ordem jurídica brasileira, no direito interno. Certo? A legislação ordinária, a legislação constitucional nos preserva a todos em qualquer circunstância, em qualquer situação. O direito internacional humanitário ele vai ser usado nas situações de conflito, estabelecendo propriamente regras de conflito. Porque numa guerra não há propriamente um vale-tudo. Não se pode tudo em situação de combate. E é certo que em situação de guerra, alguns direitos humanos que para nós são muito caros e preservados, eles deixam de existir temporariamente. Por exemplo, numa situação de combate, o direito à vida é suspenso. O combatente pode legitimamente matar um outro combatente. O que ele não pode é matar um combatente fora de combate, já ferido, ou uma população civil que não apresente nenhuma ameaça à sua própria segurança. A situação de direito internacional humanitário, então, ela entra nessas questões, no sentido de estabelecerem normas. Foram estabelecidas normas, mas não havia... E o tema geral de aplicação dele, o contexto de aplicação, são os conflitos armados internacionais. O primeiro deles, tradicionalmente chamados de guerra. Os militares gostam de chamar de conflito armado internacional. Os civis chamam de guerra, né? Os conflitos armados internacionais, em essência, eles vão existir em 2 situações básicas. Quando um Estado faz uso da sua força armada contra um outro ou mais Estados. Esse é o conflito armado internacional clássico. Também é considerado conflito armado internacional a situação em que um Estado ocupa territorialmente outro Estado, seja parcial ou totalmente, havendo resistência ou não. Isso é caracterizador de um conflito armado internacional. E o direito humanitário ele vai disciplinar exatamente essa situação. E a situação de guerra declarada nos tempos de hoje, ela fica cada vez mais rara. Ela fica cada vez mais rara. Mas a efervescência dentro dos Estados, ela é constante e há situações de conflitos armados não internacionais. E esses conflitos armados não internacionais são, muitas vezes, conflitos de grandes proporções que ocorrem no interior dos países. O conflito armado não internacional, ele ocorre no território de um Estado e não há oposição contra as forças armadas desse Estado. Um exemplo é o emprego de forças armadas do Estado contra grupos armados organizados de dissidentes.
rebeldes ou insurgentes. Grupos armados que lutam em um Estado, mas não necessariamente com a participação de tropas governamentais. E o conflito armado não internacional, ele pode se internacionalizar se uma das partes em conflito receberem o apoio de um outro Estado. E há uma preocupação muito grande de mecanismos, organismos internacionais em tentar mediar e levar assistência à população civil que está ali no meio do conflito. Ela nos falou do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e cabe ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha o importante papel de evolução do direito internacional humanitário. São questões importantes que vêm a lume, que nos levam a refletir sobre essas situações, mas aí se pergunta, né, por que dois juízes da Justiça Militar Estadual, com competência para processar e julgar só militares estaduais, foi fazer um curso desse em Brasília? Porque, na sua última temática, que são as chamadas outras situações de violência, é que abriu um leque, e por que não dizer, até um campo para a reflexão de atuação das forças de segurança internamente. As outras situações de violência retratam uma situação de recrudescimento da criminalidade violenta, da criminalidade organizada, que tem se internacionalizado e que tem exigido e tem requerido um esforço por parte do aparato policial, do aparato de segurança do Estado e até do sistema judiciário para compreender e atuar efetivamente à altura desses desafios. Essas outras situações de violência, elas são caracterizadas propriamente na realidade atual dos conflitos das forças de segurança contra o crime organizado. Nela nós vamos encontrar métodos de combate típicos de conflitos armados, ausência dos limites impostos pelo direito internacional de conflitos armados. Porque nessa situação interna, todos temos a proteção dos direitos humanos. A polícia pode matar em legítima defesa. Não é verdade? Tem lá o artigo, a gente pensa no 23 do Código Penal, né? Memória longínqua, né? Falaram aí que há mais de 20 anos nós já estamos aqui no Código Penal Militar, então é difícil lembrar do 23, né, Daniela? Para você nem tanto que seleciona direito penal, né? Mas a questão é que a polícia não tem o estrito cumprimento, não está no estrito cumprimento do dever legal de matar. E o doutor Fernando Galvão, diretor da escola, fez menção a situações de criminalidade em que temporariamente cidades são tomadas, simplesmente tomadas, para a prática de atos que provocam verdadeiro terror na localidade. Alguns lugares no Brasil tem simplesmente o fatiamento, o loteamento do território com exploração de atividade econômica e que impede que as pessoas tenham a sua vida normalizada. Não é verdade? Essas outras situações de violência também se caracterizam pelo uso de armas de calibre restrito ou militar. Nós vamos observar uma utilização por parte das forças de segurança pública de um armamento cada vez mais poderoso, mais vigoroso. Uso na repressão policial de métodos de atuação tipicamente militares. Polícia empregada como força armada. E também é força armada empregada como polícia. É nesse contexto que nos leva a uma reflexão propriamente de qual seria a normativa adequada para fazer frente a essa questão. No noticiário, recentemente, nós vimos
um representante do governo americano que fez um questionamento e uma ingerência junto ao governo brasileiro e teve uma resposta do Ministério da Justiça, no sentido de que se classificasse as organizações criminosas como organizações terroristas, independentemente do mérito dessa questão. E o governo brasileiro deu uma resposta no sentido de que não classificaria. Mas isso tem repercussões jurídicas. No âmbito das Forças Armadas, quando eles atuam como polícia, há uma preocupação em se saber qual é o marco legal a ser aplicado propriamente. Qual é o grau de tensão, o que eles chamam de regra de engajamento. Quando se coloca uma tropa armada em determinada localidade, o que ela vai fazer ali? E o que ela pode fazer? O que ela deve fazer? Até onde ela pode ir? Qual é a tônica da sua atuação? Então, quando a gente pensa no direito internacional do conflito armado, aplicado às outras situações de violência, nós estamos simplesmente querendo saber e discutir qual é o parâmetro de atuação das forças de segurança frente à criminalidade violenta que se mostra cada vez mais ousada. Se vamos ficar dando a proteção dos direitos humanos indistintamente a todos ou não. A questão não é simples. Ela é, de fato, muito complexa. Nós vamos lembrar aqui a ADPF 635, em que se questiona no Supremo Tribunal Federal a atuação policial nas favelas cariocas e do grau de letalidade que estas atuações provocam. E falamos de todas essas questões, e lançar questionamentos é muito melhor do que lançar respostas, porque gera inquietação, não é verdade? Lançamos todas essas questões para dizer simplesmente que ainda estamos em um terreno que não sabemos propriamente qual será a normativa mais adequada. Mas é bom que pensemos nisso. É bom que nos debrucemos sobre isso, para pensarmos propriamente qual seria a normativa adequada para estas situações. No plano internacional, o direito internacional humanitário ele sempre careceu de mecanismos institucionais que viessem a fazer valer, porque, apesar de todo esse histórico aí ao longo do século XX, careciam de mecanismos internacionais para fazer valer as normas de direito humanitário. Sob o ponto de vista institucional, da responsabilização dos países, nós temos a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão máximo de justiça da Organização das Nações Unidas. Mas ela julga pendências entre Estados e julga apenas e tão somente Estados. Em 1998, foi criado, através do Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional. E ele tem, propriamente, a finalidade de julgar pessoas que praticam crimes de guerra, genocídio e agressões. O tribunal que foi constituído em 1998, ele entrou em operação de 2002 para cá. Muitos países são signatários, mas os países mais beligerantes, tradicionalmente mais beligerantes, não são signatários do Tribunal Penal Internacional. É ainda, mesmo na esfera internacional, algo muito incipiente, a ideia de direito humanitário. A ideia de que, num conflito armado, o que deve ser atacado propriamente, em termos de instalações ou bens materiais, são apenas e tão somente os denominados objetivos militares, e não a população civil, que não tem nada com isso. Né? Uma outra questão interessante, que está relacionada às outras situações de violência, são os modelos de justiça. Para finalizar, apenas para não estender muito, mesmo porque já passam das 18 horas, falarmos um pouco da justiça de transição. Né? Que a justiça de transição ela é normalmente mais conhecida quando se passa de uma ordem ditatorial
para uma ordem democrática. Mas ela também é aplicada nas situações em que se passa de um conflito armado para uma situação de paz. Então, nós temos um exemplo de justiça de transição no Brasil, em que se optou por criar uma lei de anistia, anistiou a ambos os lados e pronto, foi feita a justiça. Gostando ou não, querendo ou não, anistia é lei penal mais benéfica, anistia é lei penal mais benéfica e, consequentemente, irrevogável. Né? Mas a justiça de transição serve também para fazer institucionalmente, propriamente, a questão da transição de um conflito armado para a situação de paz. E o exemplo clássico que nós temos, próximo aqui da América do Sul, é o exemplo do desbaratamento das Farc na Colômbia. Né? Houve aí, em justiça de transição, um caso a caso constante para se chegar à pacificação do país, que por vários anos passava por uma situação que chamamos comumente de guerra civil, com o narcotráfico como pano de fundo, financiando aquela atuação por várias décadas. Né? E a ideia de justiça de transição é exatamente estabelecer mecanismos que possibilitem o término do conflito armado, sem anistia geral, sem a irresponsabilidade geral, com propriamente julgamentos. Né? Então, falarmos do direito internacional humanitário aplicado às outras situações de violência é pensarmos que o nosso direito interno ele não é suficiente no estado em que se encontra para dar uma resposta adequada à criminalidade organizada que já está aí. A questão da DPF 635, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, o questionamento que se faz, é o Partido Socialista Brasileiro que ingressou perante o STF, o questionamento que se faz é que a atuação policial em áreas densamente povoadas gerava um transtorno muito grande. E o que eu estou chamando de transtorno aqui é muito mais do que um transtorno, que a pessoa não conseguia trabalhar ou algo parecido. Mas a quantidade de mortos, a quantidade de feridos e o verdadeiro terror que isso causa na população civil e sofrimento intenso levou a esse questionamento até o Supremo Tribunal Federal, que tem dado a resposta com base no direito interno. Eu gostaria de agradecer a atenção e fazer aí uma pergunta propriamente para a Daniela, saber o que é que você acha dessa normativa atual e para onde podemos caminhar propriamente nessas outras situações de violência. Com a sua pergunta, eu lembrei de uma frase do rei Shelley Mencken, que ele fala que para toda pergunta difícil tem uma solução fácil, que é errada. Né? Então, eu realmente, assim, eu não sei, eu acho que ouvindo a sua exposição, e foi uma pergunta que nós fizemos no começo do curso, assim, mas nós somos da Justiça Militar Estadual e o tema é afeto à Justiça Militar da União, quando se estudava principalmente os conflitos armados internacionais, o conceito de perfídia, que é um instituto jurídico que fala da má-fé no combate. Por exemplo, um combatente ele levanta a bandeira branca, mas na verdade é uma fraude para poder matar o inimigo. Né? É um crime de guerra, não pode. Usa um símbolo da Cruz Vermelha para poder se filtrar, por exemplo, nas tropas aliadas, não pode. Mas quando nós começamos a estudar os CANs, os conflitos armados não internacionais, de alta intensidade, de baixa intensidade, e as outras situações de violência, nós vimos que, na verdade, pareciam dois leitos distintos, dois rios distintos, que num determinado momento eles se confluem, se misturam, e, eventualmente, o marco normativo ele pode ser alterado. Porque o conflito armado não internacional, ele se caracteriza com essa baixa e alta intensidade,
que é uma questão muito fluida, muito móvel, ele pode passar de alta para baixa, de baixa para alta, e ele tem duas características fundamentais de acordo com o protocolo adicional número 2. Uma delas é um controle de parte do território do Estado, e a outra é um governo dissidente, um controle organizado, uma força dissidente organizada. E, geralmente, essas pessoas que estão no CANI, que é a guerra civil clássica, elas invocam a proteção do direito internacional humanitário como uma forma de ter um marco normativo de proteção a esses combatentes dissidentes. Foi o caso das Farc, né, o caso do Sendero Luminoso e outros mais. E quando nós estudamos as outras situações de violência, pensando especificamente no caso do Rio de Janeiro, mas que se estende ao Brasil como um todo, quando se pensa, por exemplo, que o cartel de Sinaloa se encontra na Amazônia Legal, quando nós temos aqui a ligação com, né, o narcotráfico, as narcomilícias, controle territorial do Estado do Rio de Janeiro, o Estado brasileiro ele vai chegar num ponto para decidir qual o marco normativo que ele vai aplicar para essa criminalidade organizada, que usa, como Marcelo disse, armamento extremamente pesado, tem controle territorial de parte do território brasileiro e uma parte significativa do território brasileiro, tem uma liderança organizada, e ali, se houver o engajamento, se houver a atuação, não somente investigativa, mas de força mesmo, seja das polícias militares, seja das Forças Armadas na atuação GLO, a grande preocupação dos militares é saberem qual o marco normativo, qual a regra de engajamento que eles atuariam. Então, o que me pareceu assim, no curso é que, no fundo, é uma decisão política que não convém. Quando se pensa no fenômeno do novo cangaço, eu gosto muito de estudar o cangaço brasileiro. O cangaço brasileiro sempre me fascinou muito. O caso da cabeça do Lampião. Eu tenho uma paixão pelo cangaço. E tem uma entrevista de 1939, se eu não me engano, logo depois da morte do Lampião, agora esqueci quando que ele morreu, do Antônio Silvino, cangaceiro famoso. Fizeram uma entrevista com ele, perguntando assim para ele, o Lampião morreu, o cangaço acabou no Nordeste? Aí ele respondeu, falou assim, olha, o cangaço não vai acabar no Nordeste, porque o que o sertão precisa não é de morte, o que o sertão precisa é de justiça. E é de justiça que o sertão precisa. Eu acho essa entrevista dele muito bonita, porque é uma entrevista muito tocante. E, ao mesmo tempo, o fenômeno do antigo cangaço brasileiro, que foi um fenômeno específico da história brasileira, ele é trazido com o nome mercadológico do novo cangaço, que realmente não tem nada a ver com o movimento histórico anterior. Ele é uma manifestação de crime organizado, com uso de armamento pesado, com morte dada aos policiais, com violência à população civil, com tomada de reféns, que se aproximam muito do CANI de baixa intensidade. Então, acho que o grande futuro do Brasil é decidir politicamente por onde ele caminha. Porque declarar que há um conflito armado não internacional no Brasil em algumas áreas específicas é uma decisão política extremamente pesada, extremamente difícil. Mas que é algo que, cedo ou tarde, eu acho que cada um de nós, integrantes aí do aparelho de persecução penal, polícia, Ministério Público, Judiciário, Advocacia, Defensoria Pública, nós vamos ser chamados para falar. Difícil. Mas é isso, agradecer, né? E ficar abertos, né, para perguntas. Sim. Alguém? Eu estava procurando aqui nosso mestre de cerimônia para resolver. É que eu posso fazer uma Claro. colocação? Esse tema é, de fato, muito atual e provocante, né? Em alguns momentos, os dois magistrados falaram em regra de engajamento. A regra de engajamento começa na atuação dos militares, e aqui a gente pensa sempre dos policiais militares, mas a gente tem uma regra, então, de julgamento depois. Isso vai chegar em um determinado momento em que nós vamos ter que perceber qual é a lógica da atuação da própria Polícia Militar e a lógica do julgamento que nós vamos fazer sobre essa atuação. A doutora Daniela falou na política e tal, mas vejam o cenário como é complexo, né? As declarações de guerra estão
sendo formalidades e preteridas, né? O outro também, lá ao invadir a Ucrânia, diz assim, não, operação especial. Se não está em guerra, que eu saiba, me parece que a Rússia não está em guerra na Ucrânia ainda, né? Não sei se declarou, mas começou sem a declaração. Então percebam que isso é uma realidade, ou seja, os conflitos acontecem sem declarações de guerra. Não é? Então não podemos esquecer isso, né? E também, me parece, para usar uma expressão que talvez não seja muito adequada, porque povoada de ambientes políticos, ou própria de ambientes políticos, e me parece que aí eu não quero ingressar, mas nós estamos negando uma realidade já existente. Eu contei uma história de que os meus amigos tinham preocupação de ir a um determinado bairro no Rio de Janeiro. O motorista de Uber falou assim, tenha cuidado, isso já está lá. As pessoas não sobem não entram naquela rua, não sobem. E se um dia o Estado de Minas Gerais resolver dizer assim, não, vou tomar esse território aqui porque chegou em Minas Gerais e a gente não aceita. A gente até gosta de falar isso, eu acho muito bom. Aqui a polícia não deixa, não aceita, eu acho isso ótimo. Mas aí em seguida vem um problema, né? Aí aquela operação, que tipo de operação é essa? Eu acho que meu querido amigo Giovanni não vai me deixar mentir. Hoje, no Rio de Janeiro, se discute a morte do TH. O TH é o segundo do terceiro comando puro, que tem até uma peculiaridade, e aí tem uma pegada religiosa, olha que coisa sensacional. Então, domina um território dizendo que aqui essa religião não entra, aquela não entra, etc. Né? E tudo bem, não é considerado organização terrorista, e vamos combinar que não há impedimento a um governo americano declarar. Nós temos uma lei, eles têm outra, eles fazem o que eles quiserem, a gente também. Também. Mas e se decidirmos retomar um território que está começando a ser ocupado pelo TCP, o que eu saiba, já tem ruas aqui em Belo Horizonte com o símbolo de Israel e etc. E se a gente resolver, a gente que eu digo, os militares, né? Tomar. Que marco teórico nós vamos usar para julgar? Porque o doutor Marcelo colocou uma questão que eu achei fantástica. No combate, eu tenho o direito de tirar a vida do outro, né? Bem, se há esse direito, isso aí não é mais crime, porque estamos no combate, isso tem efeito direto na nossa competência. De cara. Tem efeito direto na nossa competência. Então, toda a análise sobre a atuação da polícia militar no combate não se tem espaço para tribunal do júri. A gente não fala de tribunal do júri porque um soldado deu um tiro no outro soldado. Não é? Então, é esse o cenário. E aí, agora, doutor Marcelo, vou fazer com ele aqui. Doutor Marcelo, e aí? Se a polícia militar resolver tomar o espaço do TCP, o senhor vai aplicar qual marco teórico? Bom, como eu fiz essa pergunta antes, eu fico muito à vontade, né? Exatamente para pensarmos. O problema ele se agrava porque não existe propriamente um campo de atuação em que estão ali apenas os contendores, né? O exemplo da DPF 635 ele é clássico. Ele é um exemplo clássico. Né? São favelas, aglomerados, uma densidade muito grande de pessoas e que são diretamente atingidas de forma letal na atuação policial. Então, assim, o que se reivindica mais, e isso se reivindicou desde a petição inicial dessa ação lá no STF, uma polícia mais investigativa, mais eficiente e com menos repressão propriamente, para ter uma letalidade menor, inclusive dela.
né? Nesse curso lá, no caso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eles mencionaram que nos últimos 23 anos faleceram em atuação 3.200 policiais. Isso é um número considerável, é um número muito grande. E quanto menor o controle que a polícia tem sobre a localidade, há uma relação direta da letalidade de policiais. É menor o controle. Quanto menos policiais morrem em serviço, maior o controle. Há uma relação direta nessa questão. Então, o clamor é que haja, na DPF, pegando um gancho aí, por um foco em polícia com atividade de inteligência mais intensa do que propriamente a repressão. Não que não tenha que haver, né, um armamento condizente, não que não tenha que haver, mas o foco ele tem que ser modificado para tentar coibir o crime economicamente. Nesse sentido. Nesse sentido. Eu digo isso porque a minha preocupação é, às vezes, encaminhar soluções que são românticas um pouco. Sim. Então a gente diz assim, vamos ter uma polícia mais inteligente. Não, todos queremos. Mas eu vi essa informação recente e aí eu confesso que eu também não lembro. Estou me dando a mesma permissão. Parece que a quantidade de fuzis no estado de Rio de Janeiro é consideravelmente muito maior do que a da polícia. Eu digo fuzis nas comunidades. Sim. Eu vi uma comparação da quantidade de fuzis nas comunidades do Rio de Janeiro com o Exército, e aí eu estou um pouco na dúvida, então eu não vou falar dados que eu não tenho precisão. Mas numa realidade em que você tenha na mão dos grupos armados mais armamento de guerra do que nas próprias Forças Armadas, como se resolve isso com inteligência? Com mágica eu até acredito que você faça uma mágica, o negócio acaba. Mas sem o recurso da mágica, qual é o outro recurso que nos resta? Queria comentar aqui a respeito da manifestação da doutora Daniela e do doutor Marcelo Menacho. O ex-presidente Temer, ele ficou entre a cruz e a espada quase antes dele sair, porque, segundo a intervenção que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro, era necessário começar a declarar estado de guerra. Não assim, aquele combate, tal, mas era aquela situação onde os direitos e garantias individuais dos moradores lá iam ficar vulneráveis. E ele ficou apertado e resolveu recuar. Não. Quer dizer, vem sendo adiada a situação, né? Agora, com relação aqui em Minas Gerais, eu acho que a Polícia Militar ela vai utilizar essa tropa dela especial, né? OTAN, choque, e fazer o que pode ser feito dentro da lei, né? Mas me parece que vai ser mais para correr com esse pessoal para depois passar o tempo eles voltarem, né? E a situação também continua sendo adiada. É um problema que o Brasil resolver mesmo, né? Bom, em tempo, nós gostaríamos de anunciar a presença do promotor de justiça da 9ª Promotoria, Dr. William Garcia. E agora gostaríamos de abrir também as perguntas e respostas. Aos interessados, né, por favor, levantem a mão que os microfones vão passar. Boa noite. Gostaria de cumprimentar os palestrantes, todos presentes, parabenizar pela excelente palestra, excelente exposição, que a gente tem muito a aprender, né? E continuando já a toada do perguntado pelo professor, pelo desembargador Galvão, a minha preocupação, e eu queria saber se os senhores, se no âmbito da experiência que tiveram, foi ventilado algo a respeito, sobre também um ambiente da apologia ao crime, né? Em que nesse cenário atual, sobretudo também de CAN, de conflitos armados não internacionais, essa situação ela é muito aproveitada, né? Porque encontraram a trincheira perfeita,
né, que são outras pessoas. Então, atrás de pessoas que muitas vezes têm o aparato de direitos básicos fornecidos por esses, digamos, né, essa nova ordem que se estabelece, porque elas têm de servir ao aparato estatal que as esquece. É muito mais fácil elas reconhecerem os benfeitores naqueles que enfrentam o Estado. E diante disso surge a apologia criminosa, né? A apologia a fatos e situações criminosas. Situações, porque digo, a discussão de organizações, facções criminosas, o terrorismo que se insere nesse discurso, né? Hoje o terrorismo ele cada vez mais ele ganha dimensões mais amplas e diferentes daquelas em que, bom, um pouco antigamente se abordavam, né? Eu digo isso quanto à questão das pandilhas em El Salvador, das gangues no México e agora aqui, né, das facções, enfim, né? A discussão que eu gostaria de perguntar para os senhores é o que foi discutido de modo aberto, né, para ambos os palestrantes, se possível, quanto a esse marco, porque é um marco que afeta principalmente, eu acho que vai para além dos contendores, como bem disse o Dr. Marcelo, né? Isso afeta os civis. Naturalmente, quando se pensar um marco diferenciado, que é o discurso latente que vejo que cada vez mais se vai avançando perto de um consenso, de que se são tratados situações do ius ad, in, contra bellum, também ontologicamente a conflitos armados não internacionais, existem as suspensões de direitos, tais quais a vida, como bem abordado pelo Dr. Marcelo Menacho. Qual é a solução que se constrói ou que se discute para o jogo de narrativas? Que eu digo assim, é certo. Assim que se criar ou se vislumbrar, antes mesmo, né, de chegar muito longe da construção de um marco de direito que um marco teórico, ou enfim, né, que avalize essas situações, nós vamos ter uma enxurrada de discursos buscando legitimar a outra posição, e nós já temos, e não é como se fosse surgir, né? Eles já existem aos montes, e a situação talvez um pouco parecida que se enfrentou, né? Eu não estou salvaguardando ou elogiando ou defendendo, foi em El Salvador, né? Que com aquelas pandilhas, o que se discutia é a atuação violenta, existia uma série de totens culturais espalhados pelo nome, roupa, identificação em lápides, né? E esses valores, esses símbolos, eles tiveram de ser combatidos. E eu pergunto aqui para os senhores, então, diante disso, a gente tem um marco, eu vi aqui o 287 do Código Penal, apologia ao crime, por exemplo, é um crime pífio, assim, né, liliputiano, assim, por assim dizer, né, e diante dessa conjuntura eu peço, né, a contribuição dos doutores. Sim. Doutor George chamou a atenção para uma questão interessante que me veio à mente o exemplo de perfídia que a Daniela deu nos conflitos armados internacionais. Na questão de perfídia, o combatente não pode se esconder ou se proteger atrás da população civil. Isso é uma situação caracterizada de perfídia. E nas situações, de outras situações de violência, no caso da criminalidade organizada, no caso da necessidade de atuação policial em grandes conglomerados urbanos, o que a gente observa é isso, né? É uma situação de perfídia, é uma situação pérfida, em que todos, sem exceção, temos a proteção dos direitos humanos, do direito interno, da ordem jurídica interna, né? E há uma equação aí que nós temos que trabalhá-la ao longo dos anos. A necessidade se mostra, a realidade está se impondo cada vez mais, com certeza. É muito bonito dizer que todos devem ter a proteção dos direitos humanos,
mas a realidade se transforma. E em direito internacional humanitário, há situações em que alguns direitos humanos eles vão simplesmente serem suspensos. Não é verdade? Dizer propriamente qual é a solução. Propuseram com a ADPF perante o STF e ele deu uma solução clássica no ordenamento jurídico brasileiro. Mas o problema do Rio de Janeiro hoje é do Rio de Janeiro, mas ele ainda é incipiente em muitos estados brasileiros, mesmo em Minas Gerais. Mesmo em Minas Gerais, nos estados amazônicos, a gente observa aí um aumento da criminalidade, da presença de facções criminosas, e em alguns lugares, sim, tem um envolvimento aí com a comunidade local, até uma proteção, vamos dizer assim, ou alguma identidade com o grupo local, mas em outros não, simplesmente não. Eu diria que futuramente nós vamos ter que sopesar isso, necessariamente. E eu repito, na classificação das organizações criminosas como organizações terroristas, muda completamente o marco legal de atuação do judiciário e da polícia. Muda completamente. Eu não estou dizendo que tem que ser, mas a realidade tem se sobreposto a isso cada vez mais. Cada vez mais. Sim, complementando, se me permite, a sua última colocação, e quando eu pergunto do marco teórico, assim, e se o promotor fizer uma acusação agora com base num crime previsto no Código Penal Militar em tempo de guerra? Sim. Pôs na mesma discussão, né? Você interpreta esse cenário como uma guerra não declarada, e agora? Claro, há uma preocupação do engajamento dos militares, eu estou mais preocupado com o nosso engajamento. Assim, qual é o meu referencial para julgamento? O que o senhor acha disso? Dá para a gente julgar sem declaração de guerra uma acusação contra um militar de um crime de guerra, tempo de guerra? Atualmente é difícil, né? É realmente difícil. Comentar com a doutora Daniela que quando a doutora falou de perfídia, eu lembrei automaticamente, lembrando do mundo de referências culturais da doutora, eu lembrei daquele filme recente, 1917, que a situação de perfídia é a situação que rege todo o caminhar daquele outro soldado, né? Que ele foi acudir um inimigo que tinha caído de avião, né? E ele estaca, né? Ele dá uma facada no companheiro dele, que leva. Enfim, doutora. Eu fiquei pensando na sua pergunta, na fala do Marcelo, desembargador Fernando, e é interessante que me parece que, às vezes, a população civil, obviamente, ela é usada como escudo, mas essa beneficência, essa supressão do papel do Estado, ela é o ponto inicial, porque, na verdade, o controle ele é feito pelo medo e pelo terror. Na mitologia grega, né, o símbolo da guerra é Ares. E Ares, quando é ferido por Hércules numa batalha, ele é ferido por um semideus, fere um deus, 2 assistentes socorrem ele, Fobo e Demos, o medo e o terror. Toda situação de violência, o controle, ele é feito inicialmente pelo medo, ele pode ser um agrado e depois ele é feito pelo medo e pelo terror. Quanto em relação à apologia do crime, eu fiquei pensando nisso, eu me lembrei da Escuderie Lecoq. O Milton Lecoq, ele foi morto, né, pela polícia, na verdade, não foi pelo cara de cavalo. E o cara de cavalo, depois, ele é executado pela polícia com vários tiros. E tem uma obra de arte feita pelo Hélio Oiticica, que se chama Seja Marginal, Seja Herói. Muitos usam, né, a camisa, muitos usam. Então, assim, às vezes, a arte, a literatura, a cultura pop, ela utiliza isso. No curso, eu acho que é algo que é muito interessante que eles falaram. No final, Marcelo, eles falaram das guerras estruturadas, novos conflitos depois de 1988. Eu brinquei da música, né, por causa da perfídia, porque em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o Scorpions fez um show na Rússia. Eu gosto muito de Scorpions.
E eles gravaram uma música chamada Wind of Change. Eles achando que o mundo é maravilhosa a música, né? Que o mundo ia mudar, que acabaram os conflitos. Só que o mundo não mudou e só piorou. Então vieram os conflitos desestruturados e vieram os conflitos étnicos. E agora a gente tem o conceito de conflito irregular, de guerra irregular, que é a guerra de informação por meio das redes sociais, da imprensa, da mídia, de informação. Porque a informação processada, ela gera conhecimento. Mas o conhecimento nem sempre é verdadeiro. Se eu trabalho com ideias, planto ideias falsas, elogio, por exemplo, determinadas figuras, crio determinadas realidades paralelas, eu tenho ali um tipo de guerra, um tipo de conflito, que às vezes eu não disparo um tiro, mas que é extremamente letal. Seria uma questão a ser discutida. Foi o que eu pensei, complementando. Né? Minha dúvida é porque a gente está num ambiente que julgam hoje os episódios do fatídico 8 de janeiro. E no ambiente de instigação, de derrotada do Estado, abolição violenta, eu digo assim, claro, né, evidentemente do Estado Nacional, digo assim, da forma como se delimita o Brasil, não, na República Federativa não, mas com certeza contra o governo, sim, eu digo assim, eles colocam territórios e há a participação, a indulgência, eu digo assim, né, de uma população que acaba amparada por esses grupos, que é tomada de arroz por esses grupos. Né? Mas, bom, cumprimentar os autores e deixar Tá pegando essa sua deixa, que o povo que vive no Rio de Janeiro é um povo maravilhoso. O carioca é um povo bacana demais. E a cidade é maravilhosa, porque eu sempre falo assim, o território é maravilhoso. O povo é maravilhoso e está submetido a isso. O povo é maravilhoso, a cidade é maravilhosa. E a gente está achando que está tudo certo. Só que não está tudo certo. E estamos negando o que está na cara de todo mundo. Eu posso falar? Eduardo, há duas questões que me parecem muito graves. Uma são os deslocamentos migratórios. Foi citado aqui o caso das Farc. A Colômbia era o país no mundo em que havia maior número de deslocamento interno, por causa que as pessoas fugiam das regiões por causa exatamente dos ataques. E um outro grande problema é o problema das mulheres, especificamente dos estupros. A quantidade de estupros que ocorrem, a população civil que é, e crianças, sequestros de adolescentes, isso é um problema terrível. Os exércitos mirins, então isso é um problema gravíssimo. Assim. E aí eu não estou entrando no mérito disso, estou apenas constatando um fato. Eu conheço bem o Peru, acompanhei do combate ao Sendeiro Luminoso. Tem um caso interessantíssimo, que é da Embaixada do Japão, né? Mas na Colômbia também. Como é que eles resolveram isso? Flexibilizaram muito a legislação. O senhor perguntou assim, quem que nós vamos julgar? Por exemplo, por acaso, a minha dissertação de mestrado é sobre excesso em legítima defesa. O doutor Macedo citou a legítima defesa. Não tem excesso em legítima defesa. A legislação peruana permite ao policial agir livremente. Aqui houve uma tentativa no pacote anticrime, assim, de dar, vamos dizer, carta branca ao policial, o que também é um perigo. E, consequentemente, a justiça desses países também, para atender a legislação, foi o preço que se pagou para a Colômbia. Um exemplo. A Colômbia é um exemplo de recuperação social. O que era Cali, e olha, e não era só uma questão de violência, foi dito aqui, eu só estou repetindo, o que envolvia de dinheiro do narcotráfico, né? Não era um problema só de terrorismo, era narcoterrorismo. Agora, eu não tenho dúvida de que isso é um dos grandes problemas que nós todos, e os mais jovens, mais ainda, vão ter que enfrentar. E como estava conversando com o doutor Giovanni aqui, e o problema que hoje se diz de agentes infiltrados nas instituições, como ocorreu na Itália, por exemplo. Isso é um negócio pavoroso, assim, é inimaginável.
É um papel. E aí, cada vez mais é importante o sistema de informações para isso. É um problema. O importante é refletir. Senhoras e senhores, para materializar os agradecimentos, convidamos então o diretor da Escola Judicial Militar de Minas Gerais, embargador Fernando Galvão da Rocha, para realizar a entrega de um certificado aos palestrantes. Encerrando este evento, o vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e o diretor da Escola Judicial Militar agradecem a presença de todos e desejam uma ótima noite. Boa noite a todos.